Quantas vezes você já ouviu a pergunta: fé e ciência andam juntas? É muito comum ouvir que a Igreja Católica foi inimiga da ciência. Mas será que isso é verdade? Basta conhecer um pouco da história da Igreja, que é possível constatar que ela fez e faz grandes contribuições para o meio científico. Padres, cientistas, observatório astronômico, Academia de Ciências e diversos documentos papais são alguns dos exemplos para descrever o quanto a relação da Igreja com a ciência é estreita. São João Paulo II foi um grande estudioso da filosofia, a ciência que se dedica ao estudo da linguagem. Ele valorizava a ciência e as artes e foi durante muitos anos professor universitário. É dele, inclusive, a encíclica Fides et Ratio, em tradução livre, Fé e Razão, que trata exatamente isso, a relação entre a fé e a razão. Nela, ele diz o seguinte: a fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. E essa relação com a ciência não é de agora. O padre Vincenzo Riccati, que viveu no século XVIII, era matemático e físico. E neste mesmo século, o padre jesuíta italiano Roger Giuseppe Boscovich era especialista nos campos da física, astronomia e matemática. E ele também era um filósofo e poeta. Além desses, tivemos padre Christian Meyer, astrônomo, o brasileiro Roberto Landel de Moura, que fez a primeira transmissão de voz sem fio no mundo e é o patrono dos radioamadores no Brasil, além de vários outros. Como foi possível constatar, a Igreja é uma grande protagonista no cenário científico. A Igreja nos ensina que não pode haver contradição entre a fé e a ciência, porque ambas têm origem em Deus. Essa relação entre fé e ciência, ela é possível? Não só possível, como necessária, né? A perspectiva das grandes religiões ao longo da história é que o mundo é criação de Deus, não é? E como nós fazemos para conhecer esse mundo? Utilizamos o conhecimento científico, não é? Então a investigação, a pesquisa acerca da realidade. Então nas maiores religiões, ao longo de todos esses séculos, um dos grandes objetivos é conhecer essa criação de Deus ou das divindades, dependendo aí da perspectiva religiosa. No diálogo entre a fé e a ciência, o cristão busca a verdade. Santo Agostinho, considerado o maior teólogo do cristianismo, realizou vários estudos sobre como conciliar a fé e a razão. E é o autor da frase: crer para compreender, compreender para crer. Da tradição cristã, a importância da racionalidade. Quando nós lemos o Evangelho de São João, as primeiras palavras, se me permite, eu gostaria até de falar em grego esse começo, nós temos en arche en ho logos, kai ho logos en prostonteon, kai theos en ho logos. No princípio era o logos, a palavra, a razão. E o logos estava junto de Deus e o logos era Deus. Então a razão está aí inerentemente no pensamento cristão, a ponto de compreender que o próprio logos, essa própria razão se encarnou e se fez homem. Então daí a importância de se valorizar a racionalidade. Isso é inerente ao ser humano e muito forte na tradição cristã, a ponto de podermos dizer que é uma das mais racionalistas das religiões. A Igreja é um grande recurso para a construção da paz. Papa Francisco. Até a próxima!